Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Jornada do Conhecimento em Foco. Sou Eliel MS. Estaremos gravando hoje o tema O que é a Bíblia. Estaremos recebendo aqui em nosso canal uma pessoa muito especial para mim em particular, que é o pastor Isaías Araújo Júnior, um homem que me inspira demais na área do conhecimento, respira e vive isso de uma forma muito intensa, e nós estaremos recebendo ele, um homem muito preparado para falar sobre esse assunto para você, para mim, para todos nós que estamos em busca do conhecimento de Deus. Você sabe, conhecer, crer e crescer. Roda a vinheta. Olá, estamos de volta. Estou aqui recebendo ele, o pastor Isaías Araújo Júnior, nosso pastor, vice-dirigente da Advec Taquara, coordenador do Polo Universitário da Advec Taquara. Eu vou parar por aqui, porque se for falar, o currículo é imenso, só para saber que é extremamente capacitado. Seja bem-vindo à Jornada do Conhecimento, pastor. Muito obrigado, meu amigo. Uma honra para mim. Estou muito feliz de poder participar desse programa e poder transmitir conhecimento da palavra do Senhor, meditar na palavra, conversar com quem está nos assistindo, porque cada espectador participa da nossa conversa. Verdade. A pessoa pode estar lá, assistindo até num outro momento, mas nesse momento em que ela assiste, ela interage conosco. Verdade. E é um momento maravilhoso, é uma oportunidade maravilhosa. Eu quero motivar a você que nos assiste a estudar mais a palavra, buscar mais conhecimento, para que você possa crescer, se aprimorar e servir. Aproveitando esse gancho também, nós podemos aproveitar para pedir você que queira comentar aí no vídeo abaixo a sua dúvida, a sua pergunta, que pode se tornar um próximo tema. A gente sempre fala isso aqui. E não esquecendo, agradecendo também essa oportunidade, pastor, que estamos gravando no mês de outubro, e dia 31 nós temos mais um aniversário da Reforma Protestante. Esse tema do que é a Bíblia vem muito significante para nós evangélicos, porque foi um dos pilares da Reforma, né? Somente pelas Escrituras. O pastor, já nesse início de papo, antes de ir para as perguntas, já gostaria de colocar. A Bíblia é tudo, Eliel. A Bíblia é Deus falando com a gente. A Bíblia é Deus expressando a sua vontade, expressando o seu caminho para o homem. E a Reforma Protestante veio resgatar a palavra, porque nós bem sabemos que durante a trajetória da igreja, a palavra foi deixada de lado, a palavra foi esquecida. Na verdade, a palavra foi impedida de ser acessada, de ser lida. Verdade. E a Reforma veio trazer a palavra para o povo. A Certo. palavra de Deus é a base da vida, é a base da vida do homem. Sem a palavra de Deus, a gente fica perdido. E quiçá todos estudassem a palavra, todos conhecessem a palavra, todos lessem a palavra. Cada pastor incentiva isso, tenho certeza. Sim, sim. Cada pastor num púlpito, cada estudante da palavra de Deus, ele quer compartilhar. Porque quando a gente estuda a palavra, quando a gente conhece os princípios da Bíblia, a nossa vida muda. Verdade. A nossa vida, ela ganha vivacidade, ela ganha coerência, e a gente só cresce. Então a palavra de Deus é tudo para nós, né? E a Reforma mostra isso, trouxe isso de volta, reavivou. Ainda bem, né? E ainda bem. Ainda bem. Né? É uma data significativa demais para a igreja. Toda a igreja deve comemorar a Reforma. Concordo. Já começamos bem e daqui a pouco nós estaremos aqui com a primeira pergunta. Bom, primeira pergunta, pastor Isaías: como a Bíblia foi formada? Eliel, a Bíblia é um livro que levou anos para chegar, muitos anos para chegar até nós, nesse formato que ela tem hoje. A gente, quando pega a Bíblia hoje, parece que foi uma edição parece que foi assim, alguém que pegou um livro, escreveu, fechou e quantos mandou anos para gráfica. Tem aqui desde o Gênesis, né,
até o Apocalipse, séculos e séculos de estrutura. E essa é uma das maravilhas bíblicas, porque não existe nenhum outro livro cuja história se compare à história da Bíblia. Então, quando a gente pega o Pentateuco foi escrito por Moisés, né? Volta lá no Gênesis para contar a história da criação até o capítulo 11, a partir do 12 começa a história de Abraão. Depois a gente passa pelo período histórico, passa pelo livro de Juízes, os livros de Reis, vamos chegar nos livros poéticos, os proféticos, porque a gente sabe que a nação de Israel ela foi levada para o cativeiro babilônico, e isso foi anunciado várias vezes pelos profetas. Depois ela retorna, então nós temos livros históricos que são pré-exílicos e livros históricos que são pós-exílicos. Olha a história que isso está levando, quanto tempo. Olha a questão de você juntar todos esses documentos para chegar até a Bíblia hoje. Depois você chega no final dos proféticos, entre o Antigo e o Novo, você tem um período de silêncio de 400 anos, o período interbíblico. Depois vem os evangelhos contando a história de Jesus. Depois você tem um livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Depois você tem as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, e até chegar no Apocalipse de João. Então, dá até para cansar, né? Olha, fazendo essa exposição. A Bíblia é um universo. E essa formação exigiu muito cuidado, exigiu uma ação de Deus muito grande. A Bíblia, para ela estar nas nossas mãos hoje, da maneira como nós a temos, Deus usou muitas pessoas. O autor da Bíblia é Deus. Foi Deus quem escolheu os livros que estão aqui. Usou pessoas, usou gerações, usou etapas para escolher quais são os livros canônicos. Por que um livro não é canônico? Por que ele não entra no rol de livros que compõem a Bíblia hoje? Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Então a gente vê uma ação de Deus. A Bíblia foi formada, eu vou ser assim muito espiritual nessa resposta. Ela foi formada pela ação do Espírito Santo na história da humanidade, para que hoje nós tenhamos em nossas mãos todo o relato que Deus quer que o homem conheça. Forte isso, hein? Colocou de uma forma, acho que bem didática. Acho que dá para entender bem dessa forma que o pastor acabou de colocar. Né? Isso é muito importante a gente entender, para que a gente valorize a palavra. Porque nós podemos analisar isso de forma técnica, em que época foi, de que jeito que foi, mas o mais importante para mim, nessa sua pergunta, como a Bíblia foi formada, ela foi formada por uma ação de Deus para preservar ao homem o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos. No decorrer de toda essa história que nós passamos resumidamente, de cada livro, de cada ação, do que Deus realizou para que a Bíblia chegasse a nós hoje. Dentro dessa abordagem me veio uma outra questão aqui agora. É impossível, dessa forma que o pastor acabou de colocar, de uma mente humana ter capacidade de produzir isso durante... Impossível. Fica muito claro isso. Fica muito claro por causa de toda a coerência, de toda a concordância, que até livros publicados por editoras, que hoje a gente lendo encontra ali às vezes uma incoerência, um erro, e a Bíblia ela simplesmente não tem, porque foi realmente o Senhor que a formou. Do Gênesis ao Apocalipse, ela tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Qual homem sobreviveria? Impossível. E a coerência que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. As profecias que foram relatadas no Antigo a gente vai falar e se sobre cumprem isso no Novo.
A gente vai Então, falar assim, melhor sobre isso, mas a ação de formação da Bíblia é sobrenatural. Forte. Só Deus mente poderia superior fazer a Bíblia acontecer. Essa é a grande verdade. Amém. O agir de Deus é claro na palavra, na existência da palavra. Isso que eu queria que as pessoas que nos assistem entendessem. Se Deus não estivesse agindo para que a Bíblia fosse formada, jamais a Bíblia chegaria a nós da maneira como ela existe hoje. Começamos quente, hein? Começamos forte esse manto, hein? Meu Deus, tá forte, hein? A segunda pergunta, pastor, que nós escolhemos é como que a Bíblia chegou até nós? O pastor falou de Gênesis e Apocalipse 1000 anos e nós já temos bastante tempo distante da reforma protestante, né? E ainda assim a Bíblia está bem viva, bem atual. Teve grandes imperadores, tentaram destruir, tentaram queimar, líderes proibindo, e ainda assim ela segue firme e forte, entrando nas nossas vidas, e a todo aquele que abre o coração e recebe, ela faz a sua transformação e dar vida. Como que o pastor entende que a Bíblia superou, sobreviveu a tantas perseguições, a tanto processo contra ela? Da mesma forma que dissemos na outra pergunta ou na outra resposta, né, se a Bíblia ela existe, né, a questão da sua formação no agir de Deus, Deus continua agindo na sua preservação. Interessante. Né? A gente falou da ação de Deus na formação, na constituição. E essa sua pergunta me leva a pensar na ação de Deus na sua preservação, porque a vontade de Deus é que o homem encontre a sua palavra, porque foi a palavra, é pela palavra que Deus se relaciona com o homem. Então Deus tem compromisso com a palavra, Ele cuida dela, Ele zela por ela. Lembrei de Isaías, zela para cumprir. Ele zela para cumprir, e Ele zela para preservar a palavra. Durante toda a história da humanidade a gente vê isso. A gente vê isso no período pós-formação da Bíblia. Depois que a Bíblia já está formada, como você falou, durante anos, muitas Bíblias foram queimadas. Quantos líderes de nações impediram e ainda buscam impedir que a Bíblia seja acessível às pessoas, mas ao mesmo tempo Deus sempre levantou outras pessoas para preservar a sua palavra. Até hoje, Eliel, existem pessoas que escrevem a Bíblia, escrever de forma manuscrita. Hoje, a gente está aqui a Bíblia impressa, que coisa maravilhosa, né? No celular, isso tudo para facilitar, mas existe ainda hoje, em lugares do mundo, pessoas que estão copiando, são copistas da Bíblia de forma manuscrita, preservando, para levar a palavra a pessoas onde a Bíblia não pode entrar desse jeito. Meu Deus. Deus o que? Deus preservando a sua palavra para que ela chegue até as pessoas. Quem precisa, toda a humanidade. Isso no nosso tempo. E no tempo em que a Bíblia foi formada, há uma passagem lindíssima no segundo livro dos Reis, capítulo 22, quando a nação de Israel está afastada, está distante de Deus, e o rei Josias, que é um rei que Deus colocou no coração dele esse desejo, ele manda buscar a prata no templo que está fechado, e o sacerdote que está lá, quando vai buscar os tesouros da terra, encontra o livro da lei. O maior tesouro. O maior tesouro de todos. Eu classifico o maior tesouro. Olha como é que Deus preservou lá no templo a sua palavra fechado, a palavra estava lá. E quando eles vão buscar recursos terrenos, prata, encontra o maior tesouro de todos.
o maior recurso de todos. E porque encontram o livro da lei, e porque o livro da lei é lido, Deus E a Bíblia confronta. muda a situação deles. Muda a situação deles. Então, assim, o compromisso... Dá para fazer um paralelo, né? Muito claro com nossos dias, essa história Sim, que o pastor acaba de relatar. sim. Muitas pessoas a gente observa que ela vem para a igreja por causa da sua desesperança, por causa da enfermidade, por algum problema, buscar uma prata, buscar uma melhora de vida, um casamento, restauração, mas quando chega no templo, encontra a palavra. Encontra o Senhor. E às vezes aquilo que ela foi buscar, na maioria das vezes, fica em segundo plano. Porque com a palavra, quando toma primazia, a pessoa entende que é o maior tesouro e fica no templo, renova a sua vida, restaura a sua vida. Um bom exemplo que o pastor traz, que faz esse fechamento muito interessante. A Bíblia tem a preservação de Deus e é por isso que ela está aqui. O pastor, em todo o tempo, está comentando, a minha mente está borbulhando aqui, porque é uma das perguntas que a gente tem mais para frente. Eu estou com vontade de querer adiantá-la, porque fica claro que a Bíblia é um manual do fabricante, né? Sim, sim. E quando a gente tem alguma dúvida ali no produto que a gente vai ao manual, não tem erro. Está lá a forma de conduzir, de produzir, é forte. Eu quero aproveitar essa passagem e essa conversa que nós estamos tendo. Pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo ainda não tenha despertado para o valor da palavra. Talvez esteja indo ao templo, como você muito bem colocou, em busca de uma melhora de vida, em busca de uma cura, em busca de algo terreno, como eles foram. Que é legítimo também. Sem dúvida, as pessoas têm necessidade. Nós estamos nessa terra. Mas o que muda a história de uma pessoa é o maior de todos os tesouros, e esse tesouro maior é a palavra de Deus. Eu queria te incentivar a ler 2 Reis, capítulo 22, 23. Leia essa história. Se aprofunde um pouco mais na história do rei Josias e você vai ver como que ele e a nação foram abençoados e preservados, e a história foi mudada por conta do livro da lei que foi encontrado no templo. E se você for a qualquer igreja, uma igreja séria, uma igreja que realmente prega a palavra, quando você entrar nessa igreja com todas as suas necessidades, carências, tudo aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém lendo a palavra. Você vai encontrar o livro de Deus no templo, e esse livro lido, empregado na sua vida, trabalhado, vivido, vai mudar a sua história e vai suprir todas as suas necessidades. Uma outra questão que, paralela a esse exemplo, que a gente pode lembrar, concordando com o que o pastor acabou de mencionar, Esdras e Neemias, depois do cativeiro, quando eles fazem aquela assinatura praticamente de um contrato civil com Deus, a nação, renovando o que Moisés tinha feito lá no Sinai, eles praticamente assinam um contrato com Deus, se comprometendo a seguir a palavra. E nunca mais a nação de Israel se apostatou de Deus. Eles continuam, apesar de não terem aceitado o Cristo, Jesus, mas eles têm ainda o Deus Jeová como teu centro. Se voltaram para Deus. Tem um salmo, agora eu não estou recordado qual é o número do salmo, mas que o levita, ele está se debatendo em relação às questões da vida e... Asaf, sim, né? é Asaf, o salmo de Asaf. Eu não lembro o número do salmo. Ele está não sei se é o 103, ele está se debatendo, porque ele olha para o mundo e ele vê a prosperidade dos ímpios. E ele fica, mas Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que nós que somos justos estamos aqui nessa batalha? E ele começa a quase invejar, ele chega assim, os meus pés quase saíram do caminho, escorregaram. E aí quando ele entra no templo e encontra a palavra, a mente dele se abre e ele vê qual é o fim dos ímpios e quão justo é o caminho de Deus para aqueles que o temem. Que mesmo que passe tribulação, olha, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende, encare com bom ânimo.
porque ele já venceu. Então, isso é muito forte, Eliel. nós sabemos, através da palavra, qual é o fim da humanidade. Exatamente. Está tudo já pré-estabelecido por Deus. Então, mesmo que a gente se desespere porque somos humanos, mas quando a gente volta para a palavra, a gente volta para o centro. A gente Isso. volta para o equilíbrio. Isso aí. Isso aí. Quem tem a palavra passa pelas situações difíceis. Todos nós passamos, né? A vida tem situações complicadas para todo mundo. Agora, quem tem a palavra conhece o Deus que está no comando de todas as situações. Isso faz Tem a diferença. relacionamento com Ele. Né? Porque o que Deus quer com a sua palavra? Quer que nós o conheçamos e que com Ele tenhamos um relacionamento, para que vivamos de acordo com a sua vontade. Porque quem vive de acordo com a vontade de Deus, que está na palavra, não tem dúvida, vai atravessar as situações difíceis e vai vencer. Sim. A Bíblia diz É mais que vencedor. É mais que Ele vencedor. já entra vencedor. Vai vencer. Ele já entra. Vai vencer, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos orienta. Então, quem tem a palavra tem instrução, não está desnorteado, não está perdido. Deus é verdadeiro, Deus é vivo. E Deus usa a palavra que já nos deixou para nos ensinar, para nos mostrar, para nos acalmar, para nos motivar. Sabe, às vezes a pessoa está ansiosa, aí ela vai para a palavra e aí encontra: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Isso é com Salmo 23, o Senhor é meu pastor, me leva, as águas tranquilas, refrigera. Realmente é um salmo assim, que me acalma muito. Salmo 91 também, sabia que segurança, estarei nos proteção. esconderijos. Passei pouco tempo por uma situação complicada e veio esse salmo na minha mente e falei: Senhor, eu estou no teu esconderijo, eu sei que essas armas não vão prosperar, e de fato o Senhor revertou na mesma semana, assim, algo confortador, realmente a palavra de Deus. E aí já emendando, né? Então o pastor já começou a falar, já vamos dar sequência nessa então. Então a palavra de Deus, ela serve também como um remédio, uma bússola prescrita como Deus, como médico, para a ansiedade, para a depressão, Sem para dúvida orientações nenhuma. de casamento, orientações de filho, né, da casa, de trabalho, financeiro. Tem tudo isso aí na Bíblia, pastor? Você falou que a palavra é o manual do fabricante. E é mesmo. Tudo que a gente precisa saber tem na palavra de Deus. Todas as orientações para uma vida feliz, para uma vida segura, para uma vida próspera, para uma vida abundante, uma vida plena, tem na palavra de Deus. Quando a gente encontra pessoas sofrendo, pessoas sem norte, pessoas sem saber o caminho, pode ter certeza, elas não têm a palavra. Porque quando essas pessoas têm a palavra, quantas pessoas eu já aconselhei na palavra, com os princípios que Deus estabeleceu aqui. Aqui Deus ensina o pai a cuidar dos seus filhos, a criar seus filhos. Não reter a vara. Está aqui, está aqui. Que a correção no As tempo presente pessoas, não é gostosa, mas no futuro produz a Bíblia diz, resultados. Deus corrige a quem Ele ama, e Deus é pai. Se é pai, então, ele vai se eu corrigir. sou pai também, eu me espelho na ação de Deus. Tem aqui relacionamento conjugal. Quantas pessoas vivendo crises no casamento, nas relações conjugais. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa pode atravessar crises conjugais. Agora, a palavra de Deus mostra como prever e como resolver. Né? Que o ideal é você evitar. Mas se você não evitou, acabou passando por situações em que o seu casamento entrou em crise, porque você não observou, se observar o que a Bíblia diz, não vai entrar, mas entrou, ela ainda assim tem como resolver. Tem a graça de Deus. Ela tem instruções objetivas. É que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem a palavra. A gente não coloca como primazia. Você pega as cartas de Paulo fala exatamente como o marido deve proceder, como a mulher deve proceder. Tem uma passagem de Paulo que eu acho linda. Linda. Ele diz assim:
Os solteiros cuidam de agradar ao Senhor. Os solteiros cuidam de agradar ao Senhor. Os casados cuidam de agradar os seus cônjuges. Aí você pega uma pessoa que não observa a palavra e ele quer agradar mais ao Senhor do que ao seu cônjuge. Começa a querer colocar a igreja na frente da família. Começa a priorizar outras coisas que não seja o seu relacionamento. Quando Paulo já alertou, quem é solteiro vai dedicar a sua vida inteiramente para Cristo, vai estar na obra de Deus, vai estar na casa do Senhor, vai estar aqui. É isso aí mesmo, filho. Vai, até que Deus vai te dar quem vai estar do seu lado. Quando Deus te der e você se casar, saiba que a sua prioridade agora é a sua família. Agora agrada ao Senhor cuidando do meu cônjuge. Cuidando do cônjuge, isso aí. Cuidando da família. Você vai agradar ao Senhor cuidando do seu cônjuge, cuidando da sua família, cuidando do seu... Isso é uma instrução, uma. Eu acho interessante quando ele fala também, eu aprendi aqui com o pastor Silinhas, ele falando das viúvas, se tem filhos... Quem tem que cuidar são os filhos. Eu achei muito interessante, que às vezes a gente confunde um pouco, a igreja tem que fazer obra social aberta, calma, tem que ter uma triagem, tem que ter um cuidado, porque cada caso é um caso, né? Não são todos os casos iguais, e a Bíblia ela já tem essa preservação. A Bíblia vai falar, Léo, até sobre a questão da vestimenta. Sabia? Sim. Das vestes. Isso já causou muitos problemas. Como é que a pessoa precisa... Sim, antigas, má interpretação. Exato. Aí você tem que olhar o contexto, você tem que observar contexto imediato, contexto de todo o livro, contexto cultural daquela época e tirar, sabe o quê? O princípio. Qual é o princípio? E aplicar na nossa vida hoje. Nossa cultura. Qual é o princípio? O princípio da modéstia, o princípio do respeito. Está lá, na questão das roupas, da decência, da ordem. No trato. No trato. Tudo lá. Tá, entre família. Tem uma passagem que eu acho linda na Bíblia que fala sobre relacionamento de patrão e empregado. Sim. Se eu não me engano, eu acho que é Pedro que fala. Pedro fala, patrão e empregado. Como é que o patrão deve tratar os seus empregados e como os empregados devem proceder em relação aos seus patrões. Sabia que num processo lá na prefeitura, eu trabalhando, e esse texto, num momento muito complicado da minha vida, de perseguição, esse texto fez totalmente diferença na minha vida. Que eu comecei a entender que eu não tinha mais que trabalhar para o homem, eu tinha que trabalhar para o Senhor. Sem dúvida. Ele é apenas alguém, um exartor, né? Exator, que tem um texto que fala, que Deus colocou para me corrigir. E eu precisava de correções em algumas áreas realmente, e aquela perseguição serviu para me levar mais a Deus, entender essa questão que até hoje eu levo, até hoje eu vou todos os dias do meu trabalho entendendo que eu estou fazendo para o Senhor. Não precisa de patrão estar me olhando se eu vou cumprir o horário ou não. Onde é que você aprendeu isso? Na palavra. Na palavra. É forte. Né? Então Deus, ele tanto age na formação, agiu, né? Porque a Bíblia já está constituída. Está fechado, selado. Quanto ele age na preservação da palavra. Porque a vontade de Deus é que todo ser humano o conheça por meio da palavra. Tem gente querendo conhecer a Deus de um montão de jeito. Revelação da irmãzinha. Quer conhecer. Tem gente no meio acadêmico querendo conhecer a Deus pela filosofia. Tem gente no meio científico querendo conhecer a Deus por meio de experimentos biológicos. Tem um monte de gente querendo conhecer a Deus pode até fora da palavra. Pode até encontrar, mas o caminho mais fácil, direto, é aqui. Vai encontrar Deus? É aqui. Deus escolheu esse caminho. Né? É pela palavra que nós conhecemos Jesus. Deus estabeleceu o caminho da salvação, Jesus Cristo. Não há salvação. O verbo, a palavra. É só encarnada. por meio de Jesus. Agora, como que você vai conhecer Jesus? Tem que estar aqui. Palavra escrita. Ele é a palavra encarnada, mas nós vamos conhecê-la através da palavra escrita. Eu penso na questão das experiências, né? Eu tenho que ter experiência com Deus. Eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. A minha vida pessoal, mas a minha experiência pessoal com Deus
ela não pode estar fora da palavra. Essa é uma outra questão importante. Isso é importante, realmente. Porque tem gente que quer... Não, o mais importante é o relacionamento com Deus, a experiência com Deus. Cai heresia. Cai em criações de novas teologias. Na palavra, essa experiência é no mínimo perigosa. Para não dizer outras coisas. Eu já jogo logo na heresia. Mínimo perigosa. Por quê? Porque a pessoa ela não tem base. E aí ela está buscando uma experiência com Deus. E aí tem um outro detalhe, o pastor Silas Malafaia, eu gosto, ele bate muito nisso. Pessoas, às vezes, que já vai com essa experiência, com essa teologia, com essa formação desse pensamento, buscar na palavra apenas base para legitimar o que ele está fazendo. Também está errado. Ele não sai da palavra para a vida. Ele pega o que ele viveu e quer encontrar na palavra alguma coisa que dê base. Aí pega um texto isolado para argumentar que aquele texto isolado é embasamento bíblico para uma experiência que ele quer ou que ele teve. E não é assim que funciona. Né? É exegese. O que é exegese? É tirar do texto. O contrário de exegese é exegese. É muito parecido. A exegese é colocar no texto o que o texto não está dizendo. É uma interpretação forçada daquele texto para alcançar algo que eu quero dizer. E já tem alguns textos na Bíblia que o próprio Pedro fala, né, que já são de difícil interpretação. Né? Difícil interpretação não é impossível. Tem uma interpretação. Ele é de difícil interpretação. E tem outros que são de fácil interpretação. E mesmo assim as pessoas forçam para querer dizer o que não diz. Meu Deus. É forte. Vamos seguir. Pastor Isaías, estou muito satisfeito. Até agora no decorrer. Realmente está bastante interessante. Os nossos internautas, nossos inscritos e os outros mais que iremos ter, acredito que estão sendo e serão muito bem abençoados, bastante abençoados com o conteúdo desse vídeo. Agora, a Bíblia tem muitas profecias. Ela é recheada, né, de profecias. Gênesis, Apocalipse, né, o proto lá da profecia falando de Jesus, Gênesis 3,15, né, proto-evangelho. E muitas das profecias, principalmente as relacionadas a Jesus, todas elas já se cumpriram. Mas existe ainda alguma profecia na Bíblia que falta se cumprir? A gente precisa, sempre quando olha para a Bíblia, entender que Deus é eterno. Pensar na eternidade de Deus é algo muito interessante. Né? Porque a nossa mente é tão limitada à questão do tempo. O tempo é tão importante para nós. Né? A nossa vida ela é marcada pelo tempo. Mas Deus não. Deus é eterno. Ele está fora do tempo. Né? O tempo, o Cronos, não funciona para Deus. O tempo de Deus é o Kairos. O que significa isso? Significa que Deus age sempre no tempo certo, sempre na hora certa. Diferente do tempo cronológico, que ele é marcado pelo passar dos minutos, e é sempre para frente, dos segundos, exatamente. Sempre para frente. E ele é muito bem marcado. Né? O tempo, a cronologia, ela tem uma marcação. Deus não. Deus está fora passado, de qualquer presente, marcação. Futuro para ele é a mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Então, o olhar de Deus para nós, né, para a humanidade, para o mundo, para o universo, é um olhar completamente diferente do nosso. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Deus já tem tudo isso muito claro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora ou amanhã. Deus já sabe tudo. E as profecias, elas estão nesse contexto de atemporalidade de Deus. Deus, quando ele fala, quando ele revela alguma coisa por meio de uma profecia, ele está simplesmente enunciando algo que para ele já aconteceu. Patente. Para a gente ainda vai, para ele já. Para ele já. Deus está fora desse tempo. Então, esse tempo que para nós é tão precioso, porque a nossa vida é temporal, ela vai passando, ela vai se desgastando.
Para Deus não importa. A Bíblia diz que para Deus um dia é a mesma coisa que 1000 anos. E o contrário, 1000 anos é a mesma coisa que um dia. Ou seja, para Deus não importa. Meu Deus. Para Deus não importa. E eu preciso pensar nas profecias nesse contexto. Porque o que é uma profecia? Uma profecia é o anúncio de algo que vai acontecer. Né? É prenunciar o futuro. Para nós é isso. Para Deus não é. Ele já está contando um fato ocorrido e acabou. Olha, vai ser. Por isso, então, fica mais fácil compreender uma passagem, não me recordo agora quem foi que disse, mas que de um momento ele disse, olha, se for, eu acho que é Gamaliel falando com os sacerdotes, ele fala, olha, não se preocupa muito. Não se mete nisso não. Porque se essa obra é de Deus, cara, você não tem como parar, não tem como atrapalhar. Porque quando Deus está no negócio, se a profecia é de Deus, lá no Antigo Testamento, uma das formas que Moisés fala também, para avaliar a profecia, se vem do Senhor ou não, é o cumprimento. Exatamente. Se cumpriu da forma que o profeta falou, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Se não se cumpriu, o profeta é falso, porque não foi Deus. Porque aí fica fácil entender. Como Deus já viu, não tem como ele errar nos detalhes. Isso aí. Já aconteceu para ele, então o detalhe, como realmente... Rapaz, e quando a gente olha fica para fácil entender. A palavra é de Deus. Então, as profecias que estão aqui, foi Deus quem colocou. A gente já viu que se a Bíblia existe do jeito que ela existe, foi Deus que fez. Se resistiu à perseguição. Sem a ação de Deus, não haveria a formação da Bíblia como ela está formada. Sem a ação de Deus, não haveria a preservação da Bíblia para nós até os dias de hoje. Então, a gente já tem plena consciência. Como é de Deus, ela também tem o poder de transformar, como o pastor mencionou, Josias. Mexer com a gente, nossa vida, nos orientar, nos dar vida plena, abundante, vida próspera. Está aqui, porque é o manual do fabricante, porque vem dele e ele que fez o homem. E aí vamos pegar isso tudo e lançar no tema das profecias. Se a palavra é de Deus, como a gente já viu, e há profecias aqui, elas são de Deus. Então pode ter certeza que elas vão se cumprir. Há na Bíblia profecias que já se cumpriram. Jesus foi profetizado por todos os profetas no Antigo Testamento, foi anunciado, os detalhes minuciosamente cumpridos. Quantos, Isaías, quantos anos antes de Jesus vir, 700 anos, antes de Jesus vir, ele já profetizou até a morte. E a forma, como seria, os detalhes, é só pegar e estudar. Agora, Salmos, essas são as que já se cumpriram. Só que há muitas profecias na Bíblia por se cumprir. Então é preciso ficar atento que elas vão se cumprir. O tema profético na Bíblia, ele é muito relevante para nós. Por quê? Porque para Deus está fora do tempo. Para Deus aquilo é um fato. Para nós, que não conhecemos o que vai acontecer, Deus está nos avisando. Tem um ditado que diz, quem avisa, amigo é. Eu vou aproveitar aqui, eu já dei uma dica de leitura para quem nos assiste, que foi 2 Reis, a história de Josias. Leia o capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Jesus detalha a sua volta. O que vai acontecer antes da volta de Cristo. Está lá. Se você observar, ele é detalhista no que vai acontecer. E muitas coisas que nós observamos que estão acontecendo muito claramente. Estão acontecendo hoje aqui. No nosso tempo. O que quer dizer que é uma profecia que está prestes a se cumprir. Cabalmente a volta de Cristo. A gente não sabe, a gente não tem como dimensionar esse tempo. Por quê? Porque a relação de tempo de Deus é muito diferente da nossa. A gente já falou, 1000 anos um dia 1000 anos. 1000 anos pra gente é muita coisa, Léo. Mas uma das coisas, pastor, que eu leio ali no Mateus 24, que sempre me chamou a atenção, mas hoje eu vejo isso muito claro, todos os olhos verão.
no Oriente, no Ocidente. Aí outro dia eu assistindo, e aqui, ó, o canal nosso no YouTube, eu fiquei assistindo que agora tivemos uma situação agora há pouco do acidente, do incêndio, que a gente vê, a gente posta e todo mundo em tempo real ele começa a acessar aquilo. Então, todos os olhos verão, a internet ela já está preparada para isso. Já está preparada, é um mecanismo já, assim como a profecia de Jesus de que ele veio no tempo, como é que diz o texto? No tempo, na plenitude dos tempos. E aí quando a gente olha essa plenitude dos tempos histórica, a gente vê que Deus levanta, eu acredito historicamente falar que Deus levanta Alexandre o Grande para tornar o mundo daquela época um só, na língua do grego koiné. Depois vem o Império Romano e torna as estradas ligando os mundos em um só, aquele mundo, né, em um só através das estradas, também os meios marítimos. E aí Jesus vem e a pregação do Evangelho se torna muito rápida, né, para expandir aquele mundo que eles conheciam como um mundo completo. E hoje ninguém conseguia entender isso na época de Jesus e até pouco tempo atrás. Como todo mundo olho verá. Eu, quando era criança, ficava perguntando como. Tá tudo como preparado. Se aqui é dia, lá no Japão é noite, lá é dia. E a internet ela já está preparada para ser esse cumprimento. Esse canal aí, né? Esse canal de comunicação que vai levar informação para todo mundo. Hoje já tem uns filmes que falam sobre a volta de Jesus, que são muito interessantes, né? Que mostram como que a informação vai chegar a todos os cantos da Terra por meio dos canais que hoje estão disponíveis. Cada vez mais as pessoas estão conectadas, interligadas e a informação circula de uma maneira muito rápida. Então, o mundo está preparado. As uniões que existem, né? Você tem a união na Europa, você tem a união nas Américas. Estão caminhando para se tornar um só união. Como as profecias dizem que será. Um líder mundial. Então, assim, ninguém tem como prever. Não, vai ser daqui a 10 anos. Jesus já avisou sobre isso. Ninguém tem como prever. Porque o tempo de Deus é um, nosso tempo é outro. Mas que as profecias são claras e que elas vão se cumprir, as profecias bíblicas que ainda não se cumpriram, elas certamente se cumprirão. E a gente sempre observa no Novo Testamento, quando fala da vinda de Jesus, todas as parábolas sempre têm o mesmo final. Estar vigilante, estar preparado, estar atento. E esse é o recado, né, que nós deixamos aqui. Olha, pastor, vamos ficar por aqui, porque o tempo, realmente o pastor falou do nosso tempo cronológico, a gente tem sempre alguma coisa a fazer e gostei muito, talvez a gente faça tenha pedidos aí para fazer o 2, a gente pode estar voltando a algumas outras questões. Você pode colocar o seu comentário, como já dissemos, né, e a gente passa o pastor, então podemos fazer um novo vídeo para estar trazendo as respostas. Eu fiquei muito satisfeito, pastor, muito obrigado mais uma vez. Meu amigo. Eu acredito que todos estarão, porque foi muito bom. Estou muito feliz. Foi tutano aqui de Jeová, mocotó. Não foi... A gente tem um público-alvo ali dos novos convertidos, aquelas pessoas até que estão querendo estudar mais de Deus. Eu acho que todos aqui vão ser bem abençoados, alimentados com a palavra sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é tudo isso. É um manual de Deus, um manual do fabricante, que, como Oséias fala, né, conheçamos e prossigamos. Então, estou com dificuldade de entender, não consigo compreender, prossiga. Só prosseguindo na busca do conhecimento que nós vamos alcançá-lo. Nosso lema nosso tripé, né, é conhecer, crer e crescer. Conhecer mais a Deus para crer mais em Deus e a partir daí nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus e em todo o resto da nossa vida. É o que Deus tem nos dado, temos debruçado sobre esse tema, temos colocado no nosso coração. Agradecendo mais uma vez que o pastor é parte disso, direta, de nos incentivar, de nos orientar. E eu sou muito grato pela sua vida, pastor. Conta comigo, estou aqui para servir ao reino de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é o Senhor quem nos concede. É uma oportunidade na nossa vida terrena de servir ao nosso Rei. Então eu quero me colocar à disposição de vocês
para colaborar, para ajudar no que for necessário para esse projeto tão lindo de levar o conhecimento da palavra, de despertar as pessoas para a importância da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. E eu quero deixar um recado final para quem nos ouve. Leia a Bíblia, conheça mais. Eu quero destacar versões. Hoje nós temos tantas versões bíblicas, versões atualizadas, linguagens mais claras, como a NTLH, que é a nova tradução da linguagem dos dias de hoje. Você tem uma versão agora chamada NVT, que é a nova versão transformadora. Você tem a NVI, que é a nova versão internacional. Tem a mensagem, que é uma a Bíblia, a mensagem que é parafraseada, mas também é linda. A mensagem eu tenho na minha cabeceira. Então, assim, leia, sabe? Busque uma boa versão. Eu vejo que algumas pessoas ficam têm dificuldade na leitura da Bíblia, porque estão lendo uma versão que tem palavras já muito arcaicas, palavras que não se usam mais atualmente. A SBB lançou agora a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, né? Porque a Bíblia de Almeida foi a primeira Bíblia em língua portuguesa. Essas outras versões, a NVI, a NVT, elas não partem da Almeida, elas fazem uma nova tradução direto do original. Agora, quem gosta muito da versão de Almeida, tem uma versão atualizada de Almeida também. Então, porque assim, tem esse problema, às vezes, de versão. As pessoas, às vezes, começam lendo uma versão e ela começa a julgar, às vezes, que as outras versões são erradas. Não, pelo contrário. As versões, elas nos ajudam. Contrapor versões. Eu tenho uma Bíblia que ela tem duas versões numa Bíblia só. De um lado é Almeida Corrigida e do outro lado é NVI, para você poder comparar os versículos. Interessante. Então, assim, leia a palavra, estude, compare versões, tenha mais de uma Bíblia, sabe? Invista o seu dinheiro, os seus recursos na palavra de Deus. É um bom investimento. Um bom tesouro para ser agora, investido. Também não adianta a pessoa comprar a Bíblia e ficar lá parado sem ler. Tomando poeira. Né? Tire um tempinho do seu dia. Ou aberta no Salmo 91. Não adianta nada. A Bíblia não é amuleto. Não vai explorar, agora, demônio. Pega uma Bíblia, bota aqui, ó, essa versão é tal, essa aqui é outra. Pega 4 Bíblias ali, ó. Leia, compare, estude. Estudar é mais do que ler. Então, o meu recado final para você é: valorize a Bíblia na sua vida, porque a Bíblia é tudo que nós temos de mais importante da parte de Deus. Se há um manual, precisamos estar em contato direto para conhecer as ordens, as orientações de funcionamento do fabricante, que é o Deus. A Bíblia, manual de Deus para o homem na criação. Muito obrigado, um forte abraço da Aos Ossos, até o próximo vídeo. Eu fico muito feliz, gente, porque a questão do conhecimento ela é muito importante. A gente vive um tempo em que as pessoas estão desprezando o conhecimento. E a Bíblia, ela é tão clara, ela é tão objetiva quanto ao conhecimento de Deus, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. Como é que você sabe mais sobre Deus? Não tem outro jeito que não seja pesquisar a palavra, estudar a palavra. Então a iniciativa de vocês é uma iniciativa que glorifica o nome do Senhor. É uma iniciativa que leva a Deus às pessoas. E pode ter certeza, quem planta no reino, colhe.